Eu quero nessa noite chamar a tua atenção para Mateus capítulo 21. Nós vamos ler esse texto aí, Mateus 21, versos 28 a 32. E nós vamos refletir sobre isto. Eu não quero, na verdade, hoje, dedicar o nosso tempo aqui numa mensagem para os pais, tá? Porque assim, os pais, ontem nós tivemos um tempo aqui, aliás, parabéns aos irmãos, aos homens que vieram ontem. Foi muito divertido, né? Então, assim, foi um tempo muito gostoso para os pais interagirem com seus filhos e filhas e também para os pais interagirem entre si, né? Então, foi um tempo muito proveitoso, muito bacana. Essa tranquilidade você deu para sua esposa também, né? Ela ficou sem filho nenhum em casa, você veio para cá. Alguns saíram até tarde daqui, né? Foi muito gostoso mesmo. Então, assim, nós já tivemos uma palavra ontem aos pais, nós já tivemos homenagem aos pais, né, aqui agora. Aí eu não queria que essa mensagem fosse para os pais. Eu quero simplesmente pensar essa ideia de que Deus é o nosso Pai e nós precisamos fazer a vontade dEle. Então vamos pensar em Deus como Pai e fazer aplicações para nós aqui a partir dessa história que Jesus contou, registrada aí em Mateus 21, versos 28 a 32. Abriu sua Bíblia aí? Eu vou ler aqui na versão da NVI, diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém? Não sei que versão que você tem aí, mas dependendo da versão que você tem, está invertido, né? O primeiro e segundo filho, tá? Mas não se assuste, não. Se você ler com cuidado, aí você vai ver que as duas versões estão falando exatamente igual, né? Que só muda a ordem do primeiro e do segundo filho, a resposta do primeiro e do segundo filho aí, tá? Mas essa é uma parábola contada por Jesus, ela fala de um pai que tinha 2 filhos. Histórias assim, elas são intensamente instrutivas para a vida familiar, né? Claro, você pega uma história como essa, você vai extrair aqui lições para a vida em família, né? Aqui no caso, exclusivamente para paternidade. Mas Jesus, ele lançou mão do contexto da família para poder chamar a atenção para a relação entre nós e Deus, que é o Pai. Então ele está usando a imagem de um pai, mas não necessariamente para falar para pais, mas pensando em nós como filhos de Deus, né? Deus, o nosso Pai, e nós com essa figura de filhos. Então, assim, num primeiro momento, eu quero fazer algumas observações com relação a essa história que Jesus contou. Eu acho que por essas orientações nós já podemos ser aqui um pouco desafiados, né? Com toda certeza. Primeira observação, essa história, como se era de esperar, né? Trata de 2 personalidades distintas, bem diferentes, que chegam a ser antagônicas. E quem está aqui, que tem mais de um filho, sabe disso, né? E geralmente, quando você tem mais de um filho, porque às vezes com um filho só você não percebe, mas quando você tem mais de um filho, tem pelo menos 2 filhos, você percebe que filhos têm personalidades diferentes, né? Às vezes, assim, mas tão diferentes, chegam a ser contrárias um do outro, né? Você fala, meu Deus, parece que são de pais diferentes, porque eles não têm nada a ver um com o outro. E a história aqui retrata isso. É um homem, um pai, ele tem 2 filhos, e esses 2 filhos são diferentes, como é de se esperar, né? Quem tem mais de um filho sabe disso, sabe o que eu estou falando, né? Filhos são personalidades diferentes. O texto também leva em consideração que o filho é outro ser.
E aqui eu chamo a atenção de você, pai, que o seu filho ainda não chegou aos 12 anos por aí. Porque me parece que até os 12 anos, os pais não percebem que o filho é um outro ser. Eles dão a impressão, você acha assim, que o filho está completamente no seu controle. Ele é quase que uma mão sua, assim. Está grudadinho em você. Não está. Quando o filho vai chegando a uma certa idade, você começa a perceber que o filho é possuidor de uma vontade própria. Ele fala não para você. Ele toma suas próprias decisões. Ele decide que não vai fazer. Ou como diz a história, ele diz que vai fazer, mas não faz. E você percebe que você não tem domínio sobre ele. E daí a importância de nós termos igreja, vivermos em igreja. Porque a igreja ajuda muito os filhos a viverem bem, porque eles pegam amizades, eles criam relacionamentos. Às vezes eles não querem mais relacionamento com os pais, eles se distanciam um pouco, mas ele é influenciado por um jovem da igreja, adolescente da igreja. Isso acaba nos ajudando bastante. Uma terceira observação é que também Jesus ele assume como algo normal o pai manter expectativa quanto aos filhos. Esse pai da história, ele requer dos filhos que eles façam algumas coisas, tipo, vai trabalhar na vinha, né? Então isso é normal um pai dizer para o seu filho, ó, vai lavar louça, vai ajudar sua mãe, né? Vai catar as roupas que você deixou no chão. É normal esse tipo de expectativa. Pais têm vontades que querem que os filhos cumpram essas vontades. E envolve responsabilidade e crescimento. É para esses filhos. Então, essas observações iniciais estão contidas na história. Jesus está contando uma história, pensando da vida comum, da vida do lar, que não é estranha para nós. Se você vive em família, você tem filhos e tudo mais, você sabe que essas coisas são comuns, né? Você convive com isso também. Mas na história de Jesus, o que se quer saber é qual o comportamento corresponde à vontade do Pai. É isso que acontece. Jesus faz isso, né? Ele conta uma história e diz assim, ó, quem fez a vontade do Pai? É isso. Basicamente é isso. Então, o que nós aprendemos com isso, né? O que nós encontramos nessa história aqui? Eu quero chamar a sua atenção para essas coisas que estão presentes aqui. A primeira coisa, existe nessa história uma realidade. Uma realidade. Na perspectiva de Deus, qual é o comportamento esperado quando a gente olha para uma história como essa? São aqueles que dizem sim, senhor. Quando Deus fala, sim, senhor. Só que não vão trabalhar na vinha como o pai manda. Resolve? É isso que Deus está esperando de nós? É profissão de fé, confissão, declaração? Palavra sem ação? Ou são aqueles que sinceramente dizem, eu não quero. Mas depois, arrependidos, vão trabalhar, porque mesmo não sentindo vontade de fazer o que o pai manda ou deseja, eles entendem que, sobretudo, é preciso seguir as ordens do pai. Por mais intragáveis, indigestas que sejam essas ordens do pai. Esse é o filho ideal? Eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe também, que convive com isso, você vai dizer assim, ó, nenhum nem outro. Você não gosta de filho assim. Concorda comigo? Em casa, um filho que diz que vai fazer e não faz, você não gosta. E um filho que faz depois de fazer uma pirraça, você também não gosta. Nenhum dos dois é filho ideal aqui. Por isso que compreender corretamente essa parábola é notar que a parábola não está elogiando ninguém. Ninguém. A parábola está apresentando uma realidade. Só está dizendo assim, ó, Deus tem filhos assim, infelizmente. Ou Deus tem filhos que falam que vão fazer e não fazem. Ou Deus tem filho que só faz depois de uma certa pirraça. Né? Depois que dizem não, que bate o pé, que não vou fazer. Depois faz.
Mas eu não quero que você saia daqui com a impressão de que Deus entende como filho ideal o filho que faz, embora diz que não ia fazer. Porque me parece que não é essa a história de Jesus. Porque a história que Jesus está contando está apresentando uma realidade. Nenhum dos dois agradam perfeitamente. Nenhum dos dois, eles agradam completamente o Pai. A história só está apresentando uma realidade com uma pergunta de reflexão, dizendo qual dos dois fez a vontade do Pai, né? Quem cumpriu a ordem do Pai? É isso. Não é que o Pai está alegre, não é assim dizer que isso aqui é o ideal de Deus. Ele só está apresentando uma realidade. Porque nenhum dos dois filhos da parábola era o tipo de filho que alegraria a vida do seu pai. Nenhum dos dois. Filhos que falam e não fazem, filhos que fazem depois de uma cena de rebeldia, é uma experiência ruim. Ninguém gosta, você não gosta. O ideal, o filho ideal é aquele que aceita as ordens do seu pai com obediência, respeito. E as obedece ao pé da letra sem questioná-la. Esse é o filho dos sonhos. Você está sonhando com isso, né? É por isso que você ora todo dia. Quem não tem filho está orando por filho assim. Deus me dê filhos assim. Filhos que quando eu falo uma vez só, eles obedecem. Eles dizem sim, papai, eu vou fazer. Sim, mamãe, eu vou fazer. E eles vão fazer sem nenhum tipo de pirraça, sem nenhum tipo de enganação. Esse é o filho ideal, né? Só que entenda que a parábola não está apresentando nenhum filho ideal. A parábola está apresentando uma realidade. Em função daquele público alvo de Jesus, a história se propõe a mostrar que se Deus tiver que escolher entre pessoas que dizem e não fazem, e pessoas que mesmo que dizem primeiramente que não fariam, mas fazem, Deus vai achar que é preferível os que fazem. É quase que dizer assim, que Deus tem que escolher entre o menos pior. É isso. Você vê o que a gente faz Deus como Pai passar? Percebe? Uma realidade. A história está mostrando isso. Uma realidade. Aquele público que Jesus estava falando, ele está dizendo assim, ó, aqui só tem dois tipos de pessoas. Está chamando atenção para isso. Deus tem filhos imperfeitos. São dois grupos de humanos igualmente imperfeitos, nenhum dos quais era melhor que o outro. Nenhum dos dois. Os dois são ruins. A realidade é que Deus, como Pai, lida com filhos imperfeitos. Por isso, num primeiro momento, olhe para Deus como Pai. E observe que nós, como filhos dele, olhe o que a gente faz muitas vezes com Deus. Nós somos esses dois tipos de filhos. Ou você diz para Deus, você já confessou para Deus, você já prometeu para Deus algumas coisas, você não faz. Ou você só faz depois que Deus praticamente quebra as suas pernas. Você é teimoso, filho rebelde. Demora demais para obedecer a Deus. Ou nós dizemos e não fazemos, ou nós fazemos depois de muita cena trágica, dramática que nós fazemos, né? E Deus tem quase que nos pegar a força para que a gente possa ser, de fato, um filho obediente. Então entenda isso. O que nós temos nessa história? Uma realidade. A história apresenta isso, é uma realidade. São dois filhos que não são perfeitos. Dois filhos que Jesus está apresentando na história, uma realidade, claro que quem estava ali vivia com isso, convivia com isso. Pais que estavam ali provavelmente tinham filhos desse tipo, né? Dois tipos de filho. O que mais nós encontramos nessa história? Encontramos também uma responsabilidade. O texto, ele evoca o perfil de pessoa cujas palavras
são muito melhores que suas ações. Gente boa de discurso. São pessoas que são capazes de prometer algo. Como diz o William Barclay, né? Ele diz assim, são capazes de prometer algo, de fazer retumbantes afirmações de piedade e fidelidade, mas sua ação fica muito abaixo de suas palavras. Ruim isso, né? Quando você lida com alguém assim, quando você tem um funcionário assim, quando você tem um amigo assim, quando você tem uma namorada assim, quando você tem um marido assim, é péssimo. Você tem alguém que fala que vai fazer uma coisa e não faz. Pessoas que o discurso não tem nada a ver com a prática dela. Elas prometem uma coisa, mas não fazem aquilo. A história que Jesus contou visava um despertamento acerca das promessas que nós tendemos a fazer perante Deus. E ele, como pai, recebe essas promessas, acolhe o que nós falamos. É um chamamento à responsabilidade para com a fé que nós professamos. Pelo contexto que Mateus insere a história, Jesus estava se dirigindo aos sacerdotes, aos líderes religiosos. Ele está apontando que a confissão de fé daquelas pessoas não correspondiam à prática de fé delas. Isso é um problema sério. Quando você professa uma fé e você não pratica essa fé. O pai diz, vá trabalhar na vinha. A resposta é, sim, Senhor. Mas não vai. Não vai. O que diz que ia? Só para enganar o pai? Só para acalmar o pai? Só para enganar o pai? É isso? É iludir o pai? Estavam dizendo sim, Jesus está dizendo, vocês estão dizendo sim ao pai, mas depois vocês não estão fazendo algo que demonstre obediência a esse pai. Com a boca diz sim, mas com a prática diz não. E Jesus está chamando a atenção para essa responsabilidade. Por isso, preste atenção. Você é responsável pelas promessas que você faz. Foi você que fez. Você que disse para Jesus que ia segui-lo. Você que disse que queria ser membro da igreja. Você que disse que ia frequentar. Você que disse que ia cooperar financeiramente. Você disse que ia dar um bom testemunho. E nós muitas vezes não levamos isso a sério. Os compromissos que nós assumimos a gente não leva adiante. Os votos que a gente se compromete, a gente não faz. Mas você é responsável pelas promessas que você faz. Eclesiastes capítulo 5, no meio de um livro cheio de perguntas, questionamentos, poesia, nós encontramos lá no capítulo 5, versículo 2, dizendo assim, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Aí versículo 4 e 5, os versículos 4 e 5, capítulo 5 de Eclesiastes, diz assim, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Entenda uma coisa. Deus, como pai, ele merece ter filhos honrados. Filhos que honram a sua palavra. E a história que Jesus conta chama atenção para isso. Puxa a nossa orelha. Nos convida à responsabilidade. Porque nós somos pessoas que nós falamos para Deus coisas e nós não fazemos isso. Especialmente quando vira o ano, né? Virou o ano, opa, promessa nova. Você vai lá e fala, Deus, olha, esse ano, aí você vai lá e faz uma listinha de coisas, você coloca diante de Deus. Estamos em agosto. Quantas daquelas coisas que você disse para Deus que faria, você não está fazendo?
Quantas? Você vê? Que tipo de filhos nós somos? O que nós fazemos Deus passar? A gente fala, sim. Deus diz, vai trabalhar na vinha. Sim. Daqui a pouco, Deus vai procurar onde você está. Está nada, não está na vinha. Enrolou, ludibriou o pai. Enganou o pai, iludiu. Mas não está cumprindo com a sua promessa. Não adianta responder positivamente aos desafios de Deus e não levá-los até o fim. Não brinque com coisa séria. Há vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Nós prometemos coisas, nós não fazemos. Isso é falta de responsabilidade. E o texto chama atenção para isso. Ele está destacando que tem filhos de Deus que são filhos irresponsáveis. Que quando Deus os desafia num culto, às vezes a pessoa diz, sim, Senhor, eu vou fazer. Mas depois não faz. Não faz. Acha que só foi um momento de emoção. Acha que porque fui num culto, eu não pensei direito. Mas você se comprometeu a fazer alguma coisa, faça. Porque o filho ideal de Deus é aquele filho que fala para Deus prontamente, eu quero te obedecer, e obedece, leva isso a bom termo. Que não desiste pelo meio do caminho. Que não fica encontrando outras coisas mais importantes a serem feitas. Essa é a nossa responsabilidade. Essa história chama atenção para isso, para uma responsabilidade. Tem uma realidade, tem uma responsabilidade. E por fim, o que mais essa história tem? Essa história tem também uma resposta. Presta atenção, a maior resposta de amor que podemos dar a Deus é obediência. Obediência. Década de 80 para cá, houve uma ascensão da música nas igrejas, né? Antes disso não era tão visível a música assim, você não tinha tantos no meio evangélico, né? Tantos CDs gravados, né? Coisa antiga já, né? Mas começaram a gravar, né? Fita, CD, aquela coisa toda, né? Então assim, começou a divulgar, as pessoas começaram a cantar, o povo começou a aprender a cantar mais. Antes disso você tinha os hinos tradicionais, os chamados corinhos, né? Aquelas músicas um pouco mais curtinhas, repetitivas, mais cantadas pelos jovens, né? Tinha os corais da igreja apresentando algumas canções. Mas quando tem essa ascensão do chamado louvor da igreja, cresce com isso também o poder das pessoas simplesmente confundirem a relação com Deus com uma relação amorosa. E até hoje surgem músicas assim. Algumas músicas que você cantar na janela da menina, dá certo também. Porque assim, se você cantar para Deus, cantar para uma menina, é a mesma coisa. Porque é um tal de querer sentir o cheiro, né? E o beijo e se enrolar nos seus cabelos, sentar no teu colo, é um negócio até meio erótico, na verdade, né? Mas assim, isto cresceu muito no nosso meio e nós então assim passamos a ser um povo que canta, um povo que declara amor, um povo que ao orar chama Deus de paizinho. E fica uma coisa muito fofinha, porque as pessoas passam a ter um tipo de relação com Deus que, biblicamente, ela nem é muito sustentável. Porque acaba muita intimidade e pouca responsabilidade. Muita declaração, pouca obediência. E nós nos tornamos, então, um povo que parece que gosta de falar coisas para Deus. Mas entenda, a resposta que a gente pode dar, a maior resposta de amor que Deus espera é a obediência. Deus não está encantado com as nossas declarações de amor. Deus não é o tipo de ser carente, entende? Que Ele espera que de manhã você fale, Senhor, eu te amo. Que ao meio-dia diga, Senhor, eu te amo ainda.
Que às 6 da tarde você fala, Senhor, eu te amo de novo. Que antes de dormir você diga, Senhor, continuo te amando. Deus não precisa dessas declarações. Deus consegue verificar se você ama olhando o teu coração. E Deus consegue avaliar o seu amor pela obediência. É isso que Deus quer. De novo, eu chamo a sua atenção, você que é pai, que é mãe, você que tem filho. Esse negócio de filho ficar declarando para você que ama, não sei o quê, tio, papai, mamãe, é bonitinho para fazer vídeo para botar no Instagram. Mas no dia a dia, na lida da casa, você ter um filho que fica dizendo toda hora que, ai mamãe, mas eu te amo, mas não arruma o quarto, não faz dever de escola, não escova os dentes, não dorme a hora que você acha que ele tem que dormir. Causa uma irritação na gente, né? E deve ter momentos na sua vida, na sua rotina diária, que você deve ter explodido com o filho, com a filha, dizendo assim, ó, que amor é esse? Fala que me ama, não faz nada do que eu mando. Se você é dramática, você mulher como a minha mãe era, você já deve ter dito como a minha mãe dizia, você está me matando. Eu vou morrer por tua causa. E você fala isso, não é por causa do que o teu filho está te falando, é por causa daquilo que ele está fazendo, ou não fazendo, né? Ele não te obedece. Você fala, que amor é esse? Amor que só fica confessando, mas não faz nada. A história que Jesus conta chama a nossa atenção para uma resposta. Deus está guardando uma resposta sua. E a resposta que Deus quer é obediência. Versículo 31 e 32, olha lá, Jesus diz assim, qual dos dois foi a vontade do Pai? Todo mundo diz, o primeiro. Responderam eles, né? Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Aí ele fala, por que ele diz isso? Ele diz, porque o João, o Batista, né? João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de vocês verem que prostitutas e publicanos creram, vocês não se arrependem disso. E não creem nele. Jesus, ele pega dois grupos discriminados, rejeitados naquela sociedade lá. Os publicanos, só para você entender de forma simples, eram funcionários públicos. Isso era publicano. Porque o publicano era alguém que, sendo judeu, ele estava trabalhando para o Império Romano e prestava serviço ao Império Romano. Portanto, é funcionário público. E como o Império Romano massacra, o publicano então ajuda a massacrar, porque ele vem na tua casa cobrar imposto. Mas ele é irmão teu. Ele é judeu, do mesmo povo. Mas ele está trabalhando para o opressor. Então ninguém gostava de publicano. E você, na Bíblia você tem vários publicanos aí, né? O Mateus, o Levi, né? O coletor de impostos chamado, é um publicano. Você tem o Zaqueu, que era um publicano. Jesus vai convertendo esses publicanos. E vai convertendo os judeus, entendendo assim, ó, você precisa acolher esse publicano. Que é gente como a gente, né? E ele precisa também se arrepender. E aí ele pega as prostitutas. E ele está dizendo assim, ó, essas pessoas estão demonstrando obediência. E vocês não estão demonstrando obediência. Esses dois grupos de pessoas são enaltecidos porque são pessoas que estavam crendo em Jesus e crendo nos enviados por Deus. E Jesus então diz, olha, a rebeldia dessas pessoas está sendo convertida em obediência. E essa parábola então nos ensina que as promessas jamais podem ocupar o lugar da ação. Não pode só prometer, tem que agir, tem que responder com obediência. O filho que diz que iria e não foi, tinha toda a aparência externa de obediente. Quem estivesse ali olhando, né, o amigo do pai, olhava e falava, nossa, queria ter um filho assim, né? Não é? Vai trabalhar na vinha. Sim, senhor. É engraçado que ele chama de senhor, né? Sim, senhor. Aí o amigo que estivesse do lado ia dizer assim,
Pai, queria ter um filho assim. Falou, obedeceu. Só que a questão é, essa aparente obediência não se transforma em ação. E não é prova de amor verdadeiro. O temor e o respeito, que nunca vai além das palavras, é mera ilusão. Serve para nada, bolha de sabão, estoura no ar. Serve para nada. E Deus quer chamar a sua atenção para isso nessa noite. O caminho que o cristão deve seguir é o caminho da ação. Não é o caminho da declaração, da promessa, do dizer que vai fazer. O que nós aprendemos aqui é que a autenticidade do cristão está na obediência. O cristão autêntico obedece. O cristão verdadeiro, ele cumpre as promessas que ele fez. Por isso, pense de qual grupo você faz parte. Qual grupo você faz parte? Qualquer um de nós pode ser bom filho de Deus ou mau filho de Deus. Por isso, lembre-se, João 14, 21, o próprio Jesus disse isso, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Que tipo de filho você é? Jesus diz que é aquele que tem os mandamentos dele e os obedece. Algumas versões dizem os guarda. Guarda não é guardar no bolso, né? Não é esconder. Mas é fazer com que isso se efetive na sua vida. Se torne uma ação na sua vida. Esse é o que ama, Jesus diz. Então a resposta, a reação, o resultado que Deus está esperando é a sua obediência completa. O Pai do céu está olhando mais para as suas ações do que para as suas declarações. Ele não se deixa encantar por quão bonito você consegue orar, por exemplo, ou cantar, ou dizer para Deus uma coisa. Mas Deus está olhando para como você está praticando essas coisas que você diz que ama a Deus, mas você precisa colocar em prática aquilo que você declara. E Mateus 15, versículo 17, versículo 7, aliás, a 9, Jesus também dizendo, ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Deus olhando para nós, não tanto para o que sai da nossa boca, as declarações bonitas, as promessas bem feitas, mas Deus olhando para as nossas práticas, tentando ver aonde está o amor, que esse povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque às vezes presta um culto, faz um culto e depois do culto isso não vira prática nenhuma, não tem resposta nenhuma, não tem resultado nenhum. Que tipo de filhos temos sido para o nosso Pai eterno? Hoje é dia dos pais. Nós pais gostamos de ser homenageados, de ser reconhecidos, que os filhos agradeçam a nós. Mas eu quero que você pense que Deus é o nosso Pai eterno. Ele é o Pai que está nos céus. Nosso coração está longe do Senhor, como diz aqui o texto, né, que Jesus falou. Nós abandonamos os compromissos feitos. Você falou que ia fazer, falou que ia se envolver, falou que ia estar, falou que ia contribuir. Mas de repente, arrumou uma coisa mais importante para fazer. E abandona completamente aquilo que disse para o pai que faria e arrumou uma distração pelo caminho, está fazendo outra coisa. Temos os mandamentos e não obedecemos. É assim que nós somos, filhos desse tipo. Por isso, permita que Deus trabalhe o seu coração e Deus trabalhe a rebeldia que está no coração.
Essa história está mexendo com isso. Tem uma rebeldia no coração dos filhos de Deus. A rebeldia de dizer sim e não fazer. A rebeldia de fazer depois de uma cena de birra, de teimosia. Aí a gente vai lá e faz. Nenhum dos dois filhos são bons. Por isso, pare de dizer e não fazer. Faça o que você diz. E pare de demorar para obedecer. Você não gosta de ter filhos assim. Deus também não. Deus quer que a gente diga e a gente faça. Deus quer que a gente faça prontamente. Obedeça prontamente. Sem demorar. Porque é de filhos assim que nós gostamos. Filhos assim vão alegrar o Pai. Vão cumprir alegremente a vontade do Pai. Amém? Vamos orar por isso. Pedir que Deus trabalhe no nosso coração como filhos que nós somos. Para que Ele nos ajude a vencer essa rebeldia que o pecado trouxe sobre nós. E que nós precisamos da ajuda de Deus para trabalhar nisso em nosso coração.